Olá, você está no Acessos Podcast, o seu canal da internet que trata acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José, um homem claro, de cabelos embranqueados, estou de óculos escuros, barba feita, camisa cinza, estou aqui no estúdio da Box Filmes e temos aqui a logomarca, não é, do Acessos Podcast aqui atrás, com um degradê aí de lilás e que mais, João? Me ajuda? Amarelo e por aí. As cores da Acesso. Muito bem. E eu tenho a honra de receber hoje o jornalista, professor, um homem aí também do Media Training, né? Um cara que tem uma trajetória espetacular na radiofonia brasileira, o nosso professor Marco Aurélio de Carvalho. Olá, professor, grande alegria tê-lo aqui no Acessos Podcast. Olá, Antônio. Nossa, que honra conversar com você, Antônio José, com todos que acompanham o Acessos Podcast. É uma honra bater esse papo, conversar um pouquinho sobre nossas trajetórias de vida, sobre a nossa profissão e de uma forma bem descontraída, né? Como é o clima do Acessos Podcast, desse jeitão bem de um bate-papo, como se estivéssemos eu, você que está nos acompanhando e o Antônio numa cafeteria ou numa mesa de um bar, batendo um papo gostoso, descontraído. Não é isso, Antônio? Exatamente, a pegada é exatamente essa, professor. E agora eu te peço que você possa se descrever para aquelas pessoas que nos ouvem, mas que não nos vê. Conta aí como é que você está vestido, como é que é o Marco Aurélio. Claro, aliás, descrever imagens é algo que eu faço quase todo dia nos meus trabalhos de comunicação, né, tanto na ULAC quanto na UNCB. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, eu sou um homem branco, eu tenho cabelos em parte castanho escuro, outra parte já grisalhos. A parte grisalha já está começando a predominar mais. Eu completo 61 anos de idade em setembro. A parte grisalha já está começando a ficar mais, digamos assim, mais acentuada do que a parte castanho escuro, né? Uso óculos, a lente do olho esquerdo é bem mais grossa, porque é o olho que eu enxergo, mas que preciso enxergar mais, né? Como eu sou cego do olho direito, a lente do olho direito é mais neutra. Estou vestindo uma camisa social azul marinho, que é um truque, na verdade, gente, vou contar para vocês os bastidores. É um truque, na verdade, para contrastar com o fundo que é branco. Então, a gente sempre recomenda usar cores mais escuras para contrastar com o fundo branco. Senão, eu já sou branco, com fundo branco. Se eu usasse uma camisa branca agora, ia ficar parecendo que você está entrevistando o Fantasminha camarada. Então, ou o Fantasminha, vírgula, meu camarada. Então, essa é a descrição da imagem que eu faço. Repito, estou usando uma camisa social azul marinho. Maravilha. O amigo Marco Aurélio, ele é o primeiro repórter de rádio com baixa visão. Nós vamos conversar aqui bastante. Ele fez jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez também mestrado em comunicação, já andou aí pelo Brasil afora, trabalhando, ministrando os cursos, esteve fora do Brasil também, Alemanha, Estados Unidos, enfim, passou por diversos veículos conhecidos como Rádio Globo, CBN, Rádio MEC, Tupi. A ordem não é exatamente essa, mas eu estou falando aqui daquilo que eu lembro. Há 3 anos cuida das comunicações da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, da Rádio ONCB, que é uma rádio web. Também hoje está à frente da comunicação da União Latino-Americana de Cegos. Então, o professor vai ter muito o que nos contar. Carioca do Rio de Janeiro, ele que é filho da Dona Marli e do seu Hélio, ele é o pai da Mônica, da Mariana e da Marcela, e é o esposo da Dona Luciana. Então, eu quero apresentar para vocês o professor Marco Aurélio Garcia, mas você hoje vai saber um pouco assim, lá de trás, lá dos bastidores,
Professor, como é que foi a infância aí no Rio de Janeiro? Na sua época era possível brincar na rua, subir em árvore? Conta pra gente aí como é que foi a sua infância e como é que foi a inclusão já na infância enquanto uma pessoa com baixa visão. Pois é, eu nasci lá no Rio de Janeiro, como você disse. Na verdade, moro em São Paulo há 15 anos, né? Sou praticamente um paulistano, e sempre quis vir para cá, para São Paulo, mas você tem toda a razão, eu nasci no Rio de Janeiro, e nasci batizado como Marcos com U-S, Aurélio de Carvalho. É curioso, né? Porque no rádio, o Marco Aurélio de Carvalho e tal. Não tem problema nenhum que o pessoal me chame de Marco Aurélio, você também, porque durante muitos anos, no rádio, eu fui chamado de Marco Aurélio. E a origem dessa história do Marco Aurélio é o meu primeiro chefe na primeira empresa com carteira assinada em que eu trabalhei, na primeira empresa em que eu fui realmente contratado, né? Antes eram estágios e tal. Que foi em fevereiro de 1984, na Rádio Tupi, para fazer esportes, né? Como você disse, eu fui... O brasileiro tem mania de dizer que tudo que é primeiro e tal, mas nesse caso é sim, porque eu pesquisei 30 anos que eu fiquei perguntando, de 89 a 2019, em todo o Brasil, e realmente eu fui o primeiro caso de repórter de futebol em rádio no Brasil, com baixa visão. Então, a história do Marco Aurélio é porque o Carlos Marcondes, que era coordenador de esportes da Rádio Tupi, Antônio, ele falava assim: Marcos Aurélio é cacófato, teu pai inventou um cacófato, com esse negócio de te batizar de Marcos Aurélio. Então você vai ser Marco Aurélio. Então no rádio eu virei Marco Aurélio, mas Pra meu não nome ficar mesmo o é Zaurélio, né? Senão fica Zaurélio, né? Mas meu nome mesmo é Marcos com o Aurélio Aham, de Carvalho. Como isso. você disse, eu nasci numa comunidade muito pobre do Rio de Janeiro, e que, pelo menos, é como você disse, na minha infância e adolescência, a gente ainda podia subir morro para pegar doce de São Cosme e São Damião e tal. Hoje em dia não, ainda do final dos anos 70 para cá, impossível, né? Tem que fazer isso com muito cuidado. E meu pai morou lá até ele morrer, até 2019, até o falecimento dele, que é a comunidade. Mas aí, assim, meu pai conseguiu estruturar bem a casa e tal, uma casa gostosa, casa com quintal. Na nossa infância tinha bicho de estimação, cachorro, gato, galinha. Olha, não posso me queixar da minha casinha, que era meu pai, minha mãe e meu irmão, meu pai, minha mãe e eu na casa dos fundos, e meu avô materno, minha avó materna, vó Bel, vó Carmela e meu irmão, Hélio Ricardo, na casa da frente, um quintal grande, mas a comunidade era realmente pobre, comunidade da Fazendinha, assim que se chama, uma das comunidades que compõem o chamado Complexo do Alemão. Hoje em dia está complicado, hoje em dia, desde o final dos anos 70, gradativamente, organizações criminosas foram tomando conta do local, e tem sempre uma disputa, uma toma o poder da outra, e aí a polícia também fazendo aquelas atrocidades e aqueles equívocos estratégicos que muitas vezes a polícia também comete, colocando em risco as pessoas que não têm nada a ver com crime e que moram na comunidade. Mas foi nesse lugar que eu nasci. Nasci já com catarata congênita e glaucoma, foram congênitos, né? Tanto a catarata e o glaucoma foram congênitos, e por causa do glaucoma eu perdi meu globo ocular direito. Para quem enxerga, eu nesse instante vou descrever para quem é cego, eu estou apontando para o meu olho direito para dizer que ele não é um globo ocular, ele é uma prótese estética que eu tenho desde os 7 anos. Quer dizer, 7 anos eu pus a prótese, aos 13 uma nova prótese, porque o crânio cresce. Essa aqui é que eu tenho desde os 13 anos de idade, essa mesma prótese no olho direito. O olho esquerdo, eu tenho 10% de visão. Você me perguntou, Antônio, sobre a educação. Pois é, eu sempre estudei em escola regular. Meu pai, seu Hélio, minha mãe, dona Marli, meu irmão, sempre foram, meu irmão mais velho, 11 meses mais velho que eu, Hélio Ricardo, sempre foram grandes incentivadores meus. Mas eu não vou negar para vocês, não. Na minha infância, lá no subúrbio, em Auma, eu tinha uns tios meio capacitistas. Não os culpo por isso, né? Mas era a mentalidade da época. Uhum. Então, alguns até em festa de aniversário, meu pai tinha muitos irmãos, né, Antônio? Em festa de aniversário dizia assim: seu Hélio, tira o Marquinhos da escola, isso é uma perda de tempo, com essa visão que ele tem, não vai conseguir grandes coisas profissionais, não. Falavam assim, rapaz, na frente da família, e eu dizia não. Aliás, a música dos Titãs, Só Quero Saber do que Pode Dar Certo, Não Tenho Tempo a Perder, que é lançada na década de 80, virou quase que um hino da minha vida, porque eu dizia assim, eu adolescente, criança e adolescente, dizia, não vou dar ouvidos para essas coisas.
Eu Olha que quero beleza. realizar o meu sonho. Eu, desde pequeno, era apaixonado por rádio. Meu pai contava, Antônio, Hum, que quando eu era bebê, e eu começava a chorar, chorar, chorar e tal, minha mãe e ele amarravam um radinho de pilha na gradezinha do berço e botavam um som bem baixinho, com o comunicador ali falando baixinho, e que só quando isso acontecia que eu me acalmava, porque aquele comunicador falando comigo ali, eu como bebê, aquele comunicador ou aquela comunicadora era uma companhia. Eu achava que tinha alguém por perto e dormia. Então, esse vício que eu tenho até hoje, quando eu não estou com Dona Luciana, quando eu não estou com a Lu, se, por exemplo, quando tem uma viagem, estou num hotel, ou num lugar que eu vou dar um treinamento, eu boto o rádio bem baixinho, igual eles faziam quando eu era bebê, e é impressionante. Tem pessoas que têm dificuldade de dormir, né, com um som desse. Eu, ao contrário, me acalma, porque é como se no meu subconsciente tivesse alguém ali me fazendo companhia, desde bebê. E depois, qual outro fator? Então, eu tenho 3 fatores para ser apaixonado por rádio. Primeiro esse, que desde bebê o rádio era minha companhia. O segundo é que todos nós, né, Antônio? Está aí o teu caso, você é um jornalista, um baita profissional de comunicação. Todos nós, pessoas cegas ou com baixa visão, se não todos, a maioria, nós temos no rádio nossa grande fonte de companhia, informação, descrição da imagem, descrição do futebol. E o terceiro fator, que eu deixei para o final de propósito, é o meu pai. Porque o meu pai consertava rádios e TVs. Era isso que ele fazia lá no subúrbio. Eu brincava com ele até agora, né, até 2019, até o falecimento dele, eu brincava com ele que ele dizia que eu dizia para ele que ele era home care. Ele falava, que negócio é esse de home care, meu filho? Que home care? Eu falei, não, home care é o médico de família, pai. O senhor era home care de rádios e TVs. Que meu pai, desde 1970, desde os meus 9 anos de idade, que meu pai não tinha mais patrão. Meu pai trabalhou numa empresa chamada Grunfeld, mas na minha adolescência, quer dizer, 1970 até 80, não tinha mais patrão. Então, meu pai ia de casa em casa. Ele era o... Assim como tinha o médico do bairro, né? Não tem os bairros, as comunidades não tem o médico da comunidade. Meu pai era o consertador, desculpa aí o neologismo, de rádios e TVs do bairro. Ah, deu defeito na televisão? Chama o seu Hélio. Deu defeito no rádio? Chama o seu Hélio. Então, a minha casa era cheia de aparelhos de rádio e TVs no quintal, na oficininha que meu pai tinha do lado da garagem. E quando algum rádio era consertado pelo meu pai, Antônio, e vocês estão acompanhando o Acesso Podcast, o meu pai virava para mim e para o meu irmão. Isso, Antônio, isso eu com 10, 11 anos de idade, meu irmão com uns 12, 13. Meu pai virava, ô Marquinho, Elinho. Meu pai falava assim, não, Marquinho, Elinho, fique aí uns 3 dias testando, ouvindo esse rádio aqui. Se não voltar a dar defeito, é porque eu consertei e aí eu devolvo para o freguês. Então, eu brincava com meu pai até recentemente, que eu dizia que eu e o meu irmão éramos o departamento do controle de qualidade da oficina do meu pai. E foi ali que eu me apaixonei, inclusive, pela onda curta, porque eu fiquei fascinado, Antônio, aos 11 anos de idade, mexendo naqueles rádios que meu pai consertava. Uhum. Eu fiquei fascinado. Eu sempre tive um fascínio por conhecer o mundo, graças à minha profissão, tanto de 84 a 92 como repórter, quanto de 92 em diante como professor, eu pude realizar esse sonho. Eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, de viajar e tal. E o rádio, com ondas curtas, eu ouvia a BBC de Londres, as rádios de São Paulo, as rádios de Brasília, as rádios do sul do país, eu ouvia a Rádio Nacional da Espanha. Então, eu fiquei fascinado por aquilo. E ali eu tomei a decisão. Com 11 anos de idade, eu decidi, eu quero trabalhar no rádio. Maravilha. Professor, se nós formos falar de rádio, 2 radialistas aqui, nossa, a gente vai falar podcast todo dia falando de rádio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você com baixa visão, morando no subúrbio do Rio de Janeiro, estudando em escola pública, acredito que na escola regular, como é que foi o processo, professor, de inclusão educacional? Uau! Antônio, esse é um dos assuntos, você me faz uma pergunta de um dos assuntos que mais me emocionam. É uma das maiores emoções da minha vida. Porque eu fui digamos assim, um garoto que experimentou a educação inclusiva antes da educação inclusiva estar em discussão. Nós ainda vivíamos a era integracionista, né? Educação integrada, o integracionismo foi a etapa que antecedeu a visão de educação inclusiva. Então, ainda era aquela visão de que
a criança com deficiência tem que estudar na escola especial. Ainda era aquela visão na minha época. Eu nasci em 1961. A primeira vez que as Nações Unidas realmente debateram para valer a educação inclusiva foi numa conferência de 1990, e que depois se consolidou em 2006 com a aprovação da Convenção Internacional. Eu fui estudar em 69, numa escola regular de subúrbio, e é aquilo que eu digo nas minhas palestras, Antônio, e vocês estão acompanhando. A convivência inclusiva, ela gera relações inclusivas. Sim. Então, por exemplo, a minha professorinha primária, dona Marli Machado, olha que coincidência, minha mãe, Marli de Almeida, e minha professora primária, da 1ª à 4ª série, que dava a maioria das disciplinas, Marli Machado, 2 Marlis. Elas, tanto a minha mãe quanto a professora, ampliavam as letras dos textos à mão, escreviam à mão as letras para eu poder ler, porque até os meus 72, até os meus 10 anos de idade, 10 para 11, não existiam esses óculos especiais que eu uso. Eu, para fazer futebol, nos anos 80, na Rádio Tupi, eu já usava a telelupa, a lupa para enxergar de longe, o óculos de leitura para poder ler. Não existia, só existia esse tipo de óculos que eu estou usando agora aqui para falar com vocês, o óculos que eu chamo de óculos de andar por aí. Não existiam os outros óculos especiais. Eu não tinha esses recursos assistivos e inclusivos. Então, a professorinha ampliava a letra à mão. Mas não era só isso. Quer dizer, de 69, 69, 70, 71, 72, 73, porque naquela época tinha 5 anos primários. Os meus coleguinhas do lado ditavam a matéria da lousa, que a gente fala aqui em São Paulo lousa, mas na minha infância a gente chamava de quadro negro, que é como a gente diz no Rio de Janeiro, ditavam a matéria para mim. Então, havia uma solidariedade dos colegas. Os colegas também me pediam ajuda, porque algumas disciplinas eu tinha mais facilidade de aprender do que eles e elas. Então, até hoje eu lembro com carinho das pessoas que sentavam do meu lado para ditar a matéria do quadro. Tinha um aluno chamado Carlos Augusto, outro chamado César, outra chamada Gracelina, Lucelena, Maria Aparecida, Elizabeth. Você vê que foi tão importante na minha vida essa criançada da minha 1ª, 5ª série, que eu guardo com muito carinho os nomes, porque é capaz até de eu me emocionar aqui e chorar, porque eu experimentei na prática o fenômeno da educação inclusiva, mesmo sem os recursos. Uhum. A solidariedade que isso gera. Agora, se você me perguntar, mas você também era hostilizado, Marcos? Tinha o cara que dizia, caolha, 4 olhos, aqui você não joga, não. Aí eu amarrava um elástico no óculos e ia jogar bola. Mas aí não joga, não. Tinha, mas vem cá, o mundo real não é assim? Sim. No mundo do trabalho, é como eu costumo dizer nas minhas palestras, no mundo do trabalho nós não vamos enfrentar o carinho dos carinhosos e a hostilidade dos hostis. Sim. A escola, ela é um simulacro. A escola não é só para aprender matemática, português. Né? Por isso que eu discordo radicalmente da história do homeschooling. Mas eu discordo mesmo, porque a escola, ela não é para aprender só matemática, português, as disciplinas do currículo básico, né? A base nacional curricular. Né? A escola não é para BNC só. A escola é para aprender a conviver, a criar convivência. É um simulacro daquilo que a gente vai enfrentar no mercado de trabalho. No mercado de trabalho não vai ter só o bonzinho, né? Ou como diz a jornalista Cláudia Werneck, ninguém mais será bonzinho na sociedade inclusiva, porque não é questão de ser bonzinho. Você tem que aprender a conviver com todo tipo de gente. E eu tive esse privilégio, quer dizer, estudando numa escola pobre, de um subúrbio, escola pública, que é Olavo Josino de Salles, uma escolinha pública e tal, mas tive solidariedade e afeto. Aí, não por acaso, eu pus o título de um prefácio de um livro como ferramenta para as Marlis. Uhum. Em 2004, Antônio, a doutora Eugênia Gonzaga, do Ministério Público Federal, lançou o livro Direitos das Pessoas com Deficiência, Igualdade na Diversidade, que é um livro, repetindo, eu falei muito rápido, Direitos das Pessoas com Deficiência, Igualdade na Diversidade, WVA Editora, que é a editora da Cláudia Werneck. A Eugênia lançou esse livro e convidou 2 prefaciadores, a professora Maria Tereza Montoan e eu. Na edição de 2013, que foi a 2ª edição, os prefaciadores fomos eu e o jornalista Luiz Nassif. Então, eu e Nassif fomos prefaciadores. Nos 2 prefácios, tanto o de 2004 quanto o de 2013,
eu chamei os prefácios de ferramenta para as Marlis, porque eu dizia que o que seria maravilhoso se já existisse esse livro sobre os nossos direitos nas mãos daquelas Marlis. A Marli, minha mãe, Marli de Almeida Carvalho, e a Marli Machado, minha professora. Maravilha, bom demais. Professor, e adolescência? Esse menino aí, caolho, de óculos, acredito que um grau assim bastante relevante. Você era um rapazinho tímido ou era um carinha assim atirado, cheio dos chavecos? Conta pra gente. Rapaz, o cheio do chaveco só veio depois. Veio depois. Ó, é curioso, porque eu tinha uma determinação para outras coisas, com exceção de conquistar, né, namoradas, de seduzir, para outras coisas eu tinha uma determinação tão grande, e para isso eu ainda era bem tímido. Então, por exemplo, a minha decisão de ir à luta era tão intensa que, em 1977, eu passei para o segundo grau, para o ensino médio, né? Uhum. E no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no Meia, que aí já não era mais meu bairro, eu tinha que pegar um ônibus. Meu irmão também tinha passado para esse colégio, meus dois primos também, e tinha que ir de ônibus, 30 minutos, 20 a 30 minutos, no bairro do Meia. Nesse colégio, tinha um grupo de teatro, e que isso foi decisivo na minha vida. Pô, àquela altura eu estava com 15 anos, começo de 77, né? Eu ia fazer 16 em setembro. Eu, com 15 anos, é o seguinte, eu pensei o seguinte, Antônio, eu tenho que vencer minha timidez. Porque se eu quero trabalhar em comunicação e ser professor, já era, àquela altura já eram minhas paixões. Sala de aula e comunicação, especialmente rádio. Se eu quero isso, eu tenho que vencer a timidez. E quando eu vi que tinha um grupo de teatro, Grupo Imagem de Teatro, esse era o nome, eu fui fazer, em 1977, eu com 15 anos. E lá encontrei muito apoio das pessoas também. De novo, no segundo grau, de novo, muito apoio, muita atitude que inclui, como eu costumo dizer no slogan da ONG que eu coordeno há 27 anos, da UNIR, né? UNIR, atitude que inclui. Muita atitude que inclui das pessoas. E, curiosamente, quem fazia parte desse grupo de teatro? O Jorge Fernando, que morreu recentemente, foi diretor de teatro da TV Globo, só tomar um golinho de água aqui, foi diretor de teatro da TV Globo, estava lá nesse grupo. Um colégio de subúrbio também, escola pública, mas foi muito importante para mim, porque ali eu venci a timidez. Mas mesmo ali, nessa questão de conquistas de namorada e tal, era meio devagar. Você sabe que eu achava que ia pisar no pé da moça, Antônio? Como é que é? Pisar no pé da moça. Vou explicar. Ah, Nas festas de aniversário ou nos bailes do subúrbio, eu nunca tirava uma moça para dançar, nunca convidava uma moça para dançar. Porque eu achava que, por entendi. causa da minha deficiência visual, eu ia Sim. acabar pisando no pé da moça. E isso Nossa. eu ia morrer de vergonha. Então, o teatro foi decisivo entre meus 15 e meus 18 anos para eu vencer a timidez. Porque eu sabia que eu ia ter que buscar emprego, que eu ia ter que Aham. participar de entrevista de emprego. Então, o teatro foi absolutamente decisivo. Então, na minha adolescência, joguei bola, amarrando elástico no óculos, não jogava nada, né? Mas, enfim. Era um apaixonado por futebol também, e já por rádio, já sabia de cor e salteado, ouvindo os rádios de onda curta, os nomes de todos os locutores, repórteres, Sim. comentaristas esportivos, que é Sim. rádio. Uhum. Mas nessa coisa dos relacionamentos, não. Então, aí a curiosidade. Minha primeira namorada, tive uns beijinhos e tal com a menina e tal. A minha primeira namorada mesmo, minha primeira transa, foi a mãe das minhas filhas, minha ex-mulher, a Maísa, né? Olha aí. Da qual eu tenho imensa gratidão. Aham. Porque ela sabe disso, eu já manifestei isso para ela várias vezes, porque ela me ajudou a romper com esse último aspecto que faltava para eu vencer a timidez daquele menino Uhum. do subúrbio com deficiência visual, que era realmente uma criança tímida. Para você ter uma ideia, da primeira à oitava série, eu era aquele menino que sentava lá na primeira fileira, ficava quietinho e tal. Primeiro porque eu precisava enxergar minimamente o quadro, né, a lousa. Uhum. Mas depois pela timidez também. Tive vários amores platônicos, né, Nossa. da quinta à oitava série. Você também deve ter tido da quinta à oitava série Diversos. e no ensino médio. Aham. Mas a primeira mesmo relação, transa, tudo foi com a mãe das minhas filhas, já no começo dos anos 80. Deixa eu te perguntar uma coisa e informar aqui para as pessoas que nos assistem. As pessoas que têm baixa visão,
A minha esposa tem baixa visão, enxerga 10% com a melhor correção, e eu aprendi com ela, e você veja se concorda comigo, professor, que muitas vezes ter baixa visão é pior do que ser cego total. Por quê? Porque muitas vezes as coisas são muito indefinidas. Por exemplo, dependendo da claridade, você tem uma autonomia maior ou menor, dependendo do espaço, da posição da sombra. Às vezes tem dificuldade de perceber a profundidade de um degrau. Às vezes tenta romper uma porta de vidro pensando que a porta está aberta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na adolescência, você pagou algum mico por enxergar bem pouco, professor? Ah, rapaz, muitos. Isso vai tornar a nossa conversa ainda mais divertida. Mas antes, dizer que eu concordo plenamente com ela, com sua companheira, eu também tenho 10% num olho e sou cego do outro. Né? Uhum. Eu tenho 10% no olho. E eu vou dar um exemplo recente, aí depois eu vou para a adolescência. Recente é o seguinte, aqui em São Paulo, eu moro aqui na região da Paulista, né? Bem perto da Avenida Paulista, aqui no bairro da Bela Vista. Existe um shopping aqui, é um mini shopping, que eu e minha esposa gostamos de ir, porque tem umas lojinhas que tem os produtos naturais que a gente gosta e tal, mas tem uma escadaria que vocês que são cegos totais tirariam a escadaria de letra, porque a referência para vocês não é visual, é tátil. Vocês calculam o tamanho do degrau e tal. Tem um degrau aqui, que o degrau é preto, e tem umas listras que são aqueles materiais que põem de antiderrapante, também pretas. E aí, você não... A Luciana, que é minha esposa, que tem visão normal, ela diz, Marcos, até eu me confundo. Você não consegue definir o que é degrau, o que não é. Então, qual é a tática que eu faço? Muitas das táticas que eu adoto têm a ver com práticas de pessoa cega e não de baixa visão. Eu dou uma pancadinha com a parte traseira do sapato na lateral do degrau, né? Porque eu já sinto, já começo a perceber a distância de um para o outro para poder descer. Então, para você ver que até hoje temos esses problemas. Quer dizer, é um degrau que não é feito para baixa visão, aquele ali do Top Center, que fica no mesmo prédio da TV Gazeta. Não estou criticando o shopping, que outros aspectos até é inclusivo e tal, mas nesses degraus ali é coisa complicada. Mas vamos voltar para a infância e adolescência. Aí micos... Olha, é uma agonia. Uma das maiores... Agora, imagine isso com um repórter de futebol. Deixa eu ir para os meus 21, 2084... Não, mas eu quero voltar para a época que você tinha medo de pisar no pé da moça. Por isso você não puxava. Não, vou chegar lá. Vou chegar lá. Mas imagina isso dos meus 21, dos meus 22 aos meus 28, como repórter de campo, para saber se eu estou indo no jogador certo para entrevistar. Eu tinha que adotar um monte de táticas para saber quem era, o jeito de andar, Mas voltando agora à infância e adolescência. Micos. Um deles, assim, eu tenho uma dificuldade imensa de memorizar a fisionomia. Voz é uma maravilha, voz eu memorizo. Outro, como as pessoas, é o que você falou, que deve ser o que a sua companheira passa. Como as pessoas não nos percebem como cegas, elas acham que a gente enxerga. Exatamente. Então, tem uma história ótima, eu com uns 9 anos de idade, uma moradora lá da Fazendinha, Complexo do Alemão, passou pela minha mãe e falou, dona Marli, tudo bem? Tudo bom? Dona Marli, queria te dizer que seu filho tem uma fama lá na escola de ser estudioso. Pena que ele seja assim meio antipático, né? Seu filho Marquinhos é meio antipático, né, dona Marli? Aí minha mãe levou um susto, né? Porque ela disse, não, meu filho não é antipático, meu filho é gentil. Eu fui educado, gente, num esquema muito assim, da tradicional família católica, era tudo muito rígido, você não podia nem levantar a voz com ninguém, tudo. Então, assim, ela dizia, não, meu filho é antipático, como é que pode? Meu filho é todo educado, todo cuidado. Não, é que várias vezes eu passo por ele, vejo ele lá do outro lado da rua, da calçada eu faço um sinal, um aceno para ele não me responde. Mas o meu filho não vai te enxergar direito do outro lado da calçada, fulano. A minha mãe falou isso, não vai te... E na adolescência, vários, né? Por exemplo, outro na infância foi na fila do Holiday on Ice, do Festival do Gelo. Na fila, cara, tumulto, fila e tal. Minha mãe falou assim, filho, espera aqui. Minha mãe foi comprar, não sei se uma pipoca, e daqui a pouco, me distraí um pouco, falei, agora minha mãe voltou, vou dar o braço a ela. Pam, dei o braço.
A mulher me olhou com... Era outra mulher, não era minha mãe. E a mulher me olhou com uma cara de susto. Quem é esse menino de uns 9 anos me toca o braço? E era uma... Quais as referências que eu usei? A cor da pele e o jeito do cabelo da mulher. A mulher usava um penteado parecido com o da minha mãe. Como a cor da pele era da minha mãe, o jeito do cabelo, e estava usando uma roupa de cor... Minhas referências, né? Cor de pele, cabelo, roupa. Eu memorizo muito que roupa a pessoa está usando, quando eu estou num ambiente com muita gente, para identificar quem é que está se dirigindo a mim. E eu dei o braço à mulher pensando que era minha mãe. Aí eu depois pedi desculpa. E como eu era muito Aí você tímido, falou, aí você pensou igual o Baby, não é a mamãe. não é a mamãe, não é a mamãe. E como eu era muito tímido, eu depois ficava me cobrando. Isso dá assunto para mais de metro, que a minha filha Mariana, que tem uma deficiência visual também, ela fica muito envergonhada até hoje. Olha que a Mariana já está com 30, quase 37 anos, mas até hoje ela fica envergonhada, quase 37 anos, até hoje ela fica envergonhada quando acontece uma situação dessas com ela. E a história do namoro era isso também, né? Porque eu tinha uma dificuldade, gente, muito grande. Ih, vou confidenciar isso para você. Isso aqui virou... Como você falou assim, Marco, vamos conversar com quem está na mesa de bar? Eu tô sóbrio, tá, gente? Mas eu tô abrindo... Mas parece que eu tomei algumas, que eu tô abrindo coisas que eu nunca tinha dito em entrevista nenhuma. A ideia é essa. Eu vou contar um negócio aí que eu nunca disse em entrevista. Já falei em conversa de amigos e tal. Em entrevista vai ser a primeira vez. E é o seguinte... Eu tinha um medo de estar com um falso positivo de paquera por parte da mulher. Vou explicar. Eu tinha medo de... às vezes, eu achava que uma menina da escola, isso da 5ª à 8ª série, e no ensino médio também, mesmo já fazendo teatro e tal. Até no grupo de teatro eu tinha esse medo. O medo de que a menina estivesse me jogando um olhar que é de amizade, e eu, à distância, achar que era um olhar que ela estivesse me dando bola. E, na dúvida, eu não investia. Sim, sim. Depois ficava chateado, por dentro me cobrava. Pois é. Por que eu não tentei? E não sei. Por isso que eu só fui namorar mesmo para valer aos 21 para 22 anos, a mãe das minhas filhas. Porque na adolescência o máximo foi um beijinho, fortuito e tal, porque eu ficava na dúvida se realmente aquilo ali era muita areia para o meu caminhãozinho. Aí tinha uma amiga minha que que fazia aquela brincadeira, Marcos, se você acha, faz 2 viagens, 3, tal, que o caminhãozinho pega a areia toda. Mas é isso. É curioso porque as outras características de timidez eu venci na adolescência. Essa eu demorei um pouquinho mais. Maravilha. Professor, nós vamos continuar essa e outras belíssimas histórias no próximo bloco do nosso Acessos Podcast. Vamos tomar uma aguinha e voltamos em 1 minuto. Não saia daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Olá, voltamos com Acessos Podcast, o espaço de acessibilidade, diversidade e inclusão. Hoje com o jornalista e mestre, professor Marcos, mas eu chamo de Marco Aurélio, né? Para não ficar assim, Marcos Aurélio. Mas o rádio também já chama assim. Professor, o senhor falava para a gente aí da adolescência, como perdeu a timidez.
né? Fatos aí interessantes. Aí o senhor arrumou namorada, casou, constituiu família e aí teve que trabalhar. E como é que foi essa virada de chave, essa mudança aí? Agora o professor Marco Aurélio casado, já com criancinhas em casa, tem que trabalhar para garantir o leite, as despesas. Conta pra gente. Pois é, ainda, né, eu só mudei de Inhaúma, Antônio, do subúrbio, para a Zona Sul do Rio, em 1989. Então, ainda em Inhaúma, e ainda antes de casar com a Maísa, na verdade, nós não somos oficialmente casados, mas de viver junto com a Maísa, isso aconteceu em 84. Ainda antes disso, em 81, eu já estava na UFRJ fazendo jornalismo, né? Uhum. E aí, porque isso explica a história profissional. E aí, fazendo jornalismo, eu entrei no segundo semestre de 81, fazendo jornalismo. Só um pouquinho. Vestibular difícil, o da UFJ na época? Não, eu passei, na verdade, para uma universidade privada. Só que o meu pai, em 1980, só que o meu pai não conseguia pagar. Então, no segundo semestre, eu disse para meus colegas, eu vou ter que ir embora. Não vou conseguir pagar. E aí aconteceu uma das coisas mais emocionantes da minha vida, uma mobilização dos estudantes. E minha mãe ajudou de um jeito, os estudantes do outro, para o UFRJ aceitar algo que na época era raríssimo, que era uma transferência. Eu consegui uma transferência para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Certo. Foi uma mobilização dos colegas. Uma mobilização liderada por uma colega, a Rita de Cássia Simões, que era jornalista também, e que acabou, ela também conseguindo a transferência. Então, eu já tinha feito algumas disciplinas na SUAN, essa universidade em que eu estudei 2 semestres, e consegui passar para o segundo semestre de 81. Então, em 80 eu estudei na SUAN, e aí fiquei um período sem estudar na faculdade, no primeiro semestre de 81, no segundo semestre na UFRJ. Quando eu estou no segundo mês de UFRJ, no final do primeiro mês, final de agosto, colegas viram para mim e falaram: Marcos, você diz que é apaixonado por rádio, está abrindo um estágio na Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio 94.1 FM, 630M, uma rádio lá do Rio de Janeiro, do governo do Estado, de gestão pública do governo do Estado. Fui lá e consegui o trabalho, consegui o estágio. Eu e mais 3 colegas, eu, a Rita, o Wilson Machado Tosta Júnior, que até hoje é o chefe da sucursal, da cobertura de política da sucursal do Rio de Janeiro do Estadão, do Estado de São Paulo. E o Cícero Rodrigues, que depois virou um baita repórter fotográfico. Nós 4 fomos selecionados para estagiar na Rádio Roquete Pinto, naquele 2 de setembro, começamos em 2 de setembro de 81, por isso que eu disse que em 2 de setembro do ano passado completei 40 anos de profissão. E por que é importantíssima essa história? Não tem como eu te contar outra história sem essa, porque essa teve um lado decisivo. Eu comecei como redator. Eu tinha que escrever, transformar em texto para rádio, os textos para jornal, que é uma das disciplinas que eu mais dou já em faculdade e tal, que é como transformar texto de jornal em texto de rádio. Então, na época, eu tinha que fazer isso. E as minhas 2 chefes, Sônia Facini e Solange Dadalt, muito bem intencionadas, mas com uma visão capacitista, eu não as culpo por isso, elas viravam para mim e diziam assim: Marcos, é o seguinte, falar no microfone, que eu sei que você quer apresentar programa, vai ser difícil. Como é que você vai ler noticiário? Como é que você vai ler tudo isso com o papel encostado no rosto? Né? Eu sou baixa visão, tenho que encostar o papel para ler, ou a tela do computador, entendi. E eu disse: não, vou sim, vou conseguir. E aí a história curiosa é a seguinte: em outubro, quer dizer, no mês seguinte, eu estava em casa fazendo aquilo que eu sempre faço, aquele meu hobby que eu sempre fazia, que era o meu hobby de adolescência. Naquela altura eu tinha 19, tinha acabado de fazer 20 anos. Eu estava em casa, naquele outubro de 81, ouvindo as equipes de futebol transmitindo. Então, eu estava em casa, lá no subúrbio, na Fazendinha, ouvindo aquelas transmissões, e percebi que o plantonista esportivo, que é o cara que dá os outros resultados, não estava na rádio em que eu estagiava, não estava. Eu liguei para a rádio, atendeu um sonoplasta chamado Cabral, falei: Cabral, o que houve? Ele falou: não, o Tuninho está doente e tal, estou indo para aí. Falei: estou indo para aí. Juntei umas moedinhas com a minha mãe, que era o dinheiro contado para pegar o ônibus, 296 Castelo, Inhaúma Castelo. Fui para o centro do Rio de Janeiro e abri o microfone. O Cabral falou: mas pode? Eu falei: não, confia em mim. Ali eu fiz uma espécie de desobediência, né? Porque eu não consultei minhas chefes, era um domingo. Era domingo. E abri o microfone e falei:
Sérgio, um dos integrantes da equipe, era o Sérgio Maurício. Uhum. O Sérgio Maurício, hoje em dia, transmite Fórmula 1 Sim. na Bandeirantes. Estava o Sérgio Maurício, o Alex Sherman, Jorge Nunes, já falecido, era a equipe de esporte. O Benê Santos era o narrador, equipe de esportes da Roquette. Ele levou um susto, que voz é essa, né? Ele estava no Maracanã, para fazer a pré-hora do jogo. Aí ele, informe. Aí eu falei, aqui é Marcos com U, que é o meu nome, Marcos de Carvalho, na época não era mais Marcos de Carvalho, me autobatizei ali de Marcos de Carvalho. Aqui é Marcos de Carvalho, estagiário do jornalismo, hoje eu vou fazer o plantão de esportes, porque o nosso Tuninho está doente. Aí ele levou um susto, mas ele deve ter pensado, vai ver que num gesto magnânimo, né, a Sônia e a Solange escalaram o Marcos para quebrar esse galho para nós, que bom. E aí eu me saí bem. Porque eu brincava disso em casa, eu brincava de anotar os resultados. Então eu ia informando. Bené, na hora do ele, informe. No Morumbi é o primeiro do São Paulo. Serginho, São Paulo 1, Palmeiras 0. No Mineirão é o segundo do Atlético. Reinaldo, Atlético 2, América Mineiro 0. E eu ia fazendo isso. É a minha estreia no rádio, né? Segundo ou terceiro domingo de outubro de 81. No dia seguinte, teve duas reações. A minha chefia queria me matar. Você fez isso sem nos consultar. Mas a equipe de esportes adorou. E aí me chamou para ficar todo domingo, fazendo plantão esportivo. E me indicaram, um narrador esportivo de lá, o Nilson Leão, me indicou para ir para a Rádio Mauá. Em 82, aí o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 82, acabou a equipe de esporte da Mauá, aí fiquei só me dedicando à faculdade, fiz um estágio na Rádio Tamoio em 83, também no plantão esportivo, e fui para a Tupi. Então, 84 é o ano em que eu militava no movimento estudantil na FRJ, militava na Associação de Moradores do Bairro, estava terminando a faculdade de jornalismo e comecei a trabalhar na minha primeira empresa com carteira assinada, a Rádio Tupi. E foi exatamente ali que o Carlos Marcondes me batizou de Marco Aurélio. Aqui isso vai ser Marco Aurélio. Então, eu comecei na Tupi, carteira assinada, mas o salário era muito baixinho. Eu não posso criticar a Tupi, do ponto de vista, na minha época, pelo menos, eu soube de casos mais recentes. Na minha época, a Rádio Tupi pagava em dia, tinha um plano de saúde razoável, mas o salário era bem baixinho. O salário, como diria o professor Raimundo. Mas foi ali foi importantíssimo, né? Uhum. Ali eu sofri tudo aquilo que eu ensaiei na escola, eu vivi naquele começo da Rádio Tupi. Antônio e todos e todas que nos acompanham. Ou seja, o afeto e o carinho dos carinhosos e a hostilidade dos hostis. Então, eu tinha desde colegas... Porque eu não fiquei mais do que 6 meses no plantão esportivo. Eu estreiei no plantão esportivo em fevereiro de 84. Em agosto, o Ronaldo Castro, que era um dos chefes de reportagem, falou, não, você vai ser repórter, porque você já está se formando em jornalismo, você tem bom improviso, fala bem, vai ser repórter. E aí eu fiquei 2 meses cobrindo o Bangu, eu pegava trem na ida, na volta o carro da rádio vinha me pegar, pegava trem, ia para Bangu, cobri o treino do time do Bangu, que era um bom time naquela época, no ano seguinte foi vice-campeão brasileiro. Uhum. 2 meses no Bangu, agosto, setembro, em outubro, já me passaram para o Botafogo. E aí foi isso, eu fiquei 2 anos e meio cobrindo o Botafogo, 2 anos e meio Flamengo, 1 ano e meio Vasco, 1 ano e meio Fluminense, isso sem falar em CBF, Seleção Brasileira e tudo. Aí o pessoal pode perguntar, mas Marcos, como é que você fazia atrás do gol, né? Porque o locutor dizia, correu, chutou pela linha de fundo, Marco Aurélio. Ele dizia, pois é, Dulcei. Ele pegou com a perna esquerda. Ali naquela posição, no lado direito da grande área, seria melhor ele ter cruzado de perna direita. Linha de fundo, tiro de meta, 0-0. No placar, aí eu dizia o patrocinador, né? Da cerveja, tal. Como é que eu fazia isso? Com isso aqui que eu estou mostrando agora, para quem está nos assistindo, é uma telelupa Biótica S4X, que a minha mãe conseguia... É difícil falar isso sem me emocionar. Minha mãe conseguia, ficando em fila de INSS, porque isso era caro, naquela época, mais caro ainda, né? A minha mãe conseguiu o primeiro óculos de leitura e telelupa que eu usei foi em 1972. Isso era caríssimo. Óculos especiais para quem tem visão subnormal eram muito caros. E eu fui repórter de campo. Não foi fácil, porque alguns colegas, é um ambiente extremamente competitivo, alguns colegas dizem, não tem que ser ele, tem que ser eu, porque ele teve um narrador esportivo famoso, não vou citar o nome aqui, porque eu tenho o maior carinho pela história dele, como historiador do rádio. O professor de história do rádio, que é uma das disciplinas que eu dou, ele é uma referência, mas ele teve isso aí. Não, agora no segundo tempo troca, o Flamengo vai atacar para cá, ele pediu ao Kleber Leite, que era o chefe de reportagem da época, Kleber, manda agora o Marcos Aurélio para o lado de lá e você vem para o lado de cá. E o Kleber disse, não, fulano, não.
Marcos vai ficar onde ele está. E aí é uma coisa surpreendente, né? Porque 3 pessoas com cargos de chefia não eram meus amigos pessoais, não eram meus amigos íntimos, mas compraram a minha briga. Por isso que eu digo, a gente ensaia na escola, né, Antônio? O que vai tendo no mundo do trabalho. Eu tive o carinho dos carinhosos e a hostilidade dos hostis. Esses 3 chefes, eu tenho uma gratidão enorme por eles. O já falecido Carlos Marcondes, que foi o que me chamou de Marco Aurélio, porque ele disse, esse garoto é bom, vai ficar, vai trabalhar, não sei o quê. E os 2 chefes de reportagem, o Ronaldo Castro, que estava quando eu cheguei, e o Kleber, que chegou quase um ano depois, em dezembro de 84, e também assumiu a chefia de reportagem. Os 2 diziam, não, o garoto é bom, vai fazer. Então, eles enfrentaram, inclusive, colegas de equipe e outros chefes, dizendo, não, ele vai fazer isso sim. E eu fui, então, durante 8 anos, repórter de futebol, e hoje eu posso afirmar, o primeiro repórter de futebol com baixa visão em emissora de rádio no Brasil. Porque eu antes não afirmava, Antônio, porque o Brasil é tão grande que é meio pretensioso a gente dizer que é primeiro. O brasileiro também dizer que é primeiro nisso, mas eu pesquisei, perguntei em tudo que é estado, e as histórias que as pessoas conhecem no futebol vêm depois de mim. Né? E nos anos 90 tinha o Jorge José da Rádio CBN Natal, que era cego total, o Janchit, lá de Florianópolis, brilhante profissional também, cego total, e que apresenta programa de esportes, mas repórter de futebol com baixa visão em grandes emissoras que transmitem esportes no Brasil, realmente, hoje eu posso dizer que eu fui o primeiro. Professor, pois é justamente nesse ponto que eu queria pegar, porque, sendo jornalista, eu sei que o ambiente de jornal, de rádio, de TV é um ambiente bastante competitivo e o senhor se desafiou a fazer um trabalho que é um trabalho que precisa muito da visão. Cobrir lá o time de futebol, ok. Eu acredito que até um cego total consegue fazer isso. Você vai lá, você conhece o pessoal, geralmente hoje você tem uma assessoria de imprensa que já traz os atletas que serão entrevistados, treinador, você se informa do dia a dia, né, do time, pega ali aquelas informações de bastidores, organiza em boletins e transmite para o rádio. Ok, até aí tudo bem. Agora, sair do plantão esportivo, que era uma área que o senhor apurava a notícia e dava a informação, para ir para trás da barra, né? O estádio de futebol, ele é um retângulo, né? O senhor ficava na parte mais distante, né, do outro gol, obviamente, e você tem que ter uma visão, né, do estádio como um todo. Mas, assim, nunca passou nenhum apuro, do tipo assim, cara, não estou entendendo bem o que é que aconteceu ali, mas vou me basear aqui pela narração do colega da cabine. Você já passou por alguma coisa assim? Já. E era uma tensão permanente, né? A minha oftalmologista, a doutora Cristina, ela até hoje diz, Marco, eu só fui me dar conta porque não é só, eu não enxergo só as coisas pequenininhas, eu enxergo elas pequenininhas, nítidas, a minha visão é nítida, porém enxergo tudo em miniatura, né, pequenininho, em comparação com quem tem visão normal, e tremidas por causa do nistagmo, né? É como se o mundo estivesse, por exemplo, nesse exato instante eu estou fixando o olho na minha própria imagem, na câmera aqui, e é como se o meu nariz, vou simbolizar aqui para quem está assistindo e enxerga, estou, na verdade, movimentando a mão. 1, 2, 3, 4. Nesse ritmo. Para lá e para cá. E, às vezes, assim, 1, 2, 3. Dando tremidas que vão e param. Por causa do nistagmo. É assim que eu enxergo. Era um desafio enorme. Eu mesmo, às vezes, me pergunto... Olha, as 2 coisas que eu mesmo digo assim, caramba, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Foram ter sido repórter de campo por 8 anos e o mestrado. A quantidade imensa de livros para ler, de coisa para escrever, o mestrado e ter sido repórter. Porque ser gerente de rádio, é como você diz, plantão esportivo, âncora de jornalismo, isso não tem um impacto tão grande da nossa deficiência visual. Mas, realmente, o mestrado, numa universidade, as universidades brasileiras ainda são pouquíssimo inclusivas e tem pouquíssima tecnologia assistiva. E até algumas polêmicas por causa disso tive no mestrado. E ter sido repórter de futebol foram as mais difíceis.
Já aconteceu, de eu entrevistar o jogador errado. Mas aí eu faço a pergunta, o Flamengo tinha o Elber, e era mais difícil quando era o clube que eu não estava cobrindo naquele momento. E quando eu estava cobrindo, eu memorizava o jeito do cara andar, Então, eu fui fazer um jogo do Flamengo na época em que eu ainda estava cobrindo o Botafogo. Então, eventualmente, a gente era escalado, de acordo com as necessidades, de cobrir o outro clube. E aí eu fui entrevistar o Elber, pensando que era do Alberto. Aí eu fiz a primeira pergunta e eu percebi um certo desconforto nele ao me responder. Aí o que eu fiz? Eu mantive o microfone na boca dele, estiquei o braço e dei a volta com o meu corpo para o lado de trás dele e vi o número da camisa. Pois é, gente, esse que falou com a gente, o ouvinte da Tupi, foi o Elber, não foi o Adalberto. Eu corrigi no ar. Assim, essas coisas aconteciam, eventualmente, porque eu tinha tantos cuidados. E a minha oftalmologista diz, hoje eu entendo como é que você conseguia, porque eu mesmo não entendia. Porque ela diz que quando eu faço um grande esforço muscular na região da face, eu consigo parar o meu nistagma, a tremedeira do olho, já melhora um pouquinho a visão. Só que ela dizia, você chegava exausto em casa, né? Eu falava, com certeza. Eu chegava em casa, a única coisa que eu queria era dormir. Isso dava uma enorme exaustão. E era aquela época ainda de vacas magras, magérrimas. O meu começo como repórter foi naquela época em que ainda morava no subúrbio. Tinha que pegar 2 ônibus para chegar em casa. Era tudo muito trabalhoso. Muito bem. A primeira vez que eu te escutei foi no Quintal da Globo, programa que você fazia à noite. Eu não lembro se era no sábado à noite ou era na quinta à noite. Era de domingo a sexta. No começo do Quintal, ele tinha uma edição aos sábados também que eu pré-gravava. Era sábado, gravava, era todos os dias, menos nas noites que tivesse futebol. Então, era domingo a domingo, né? Era direto nos 3 primeiros anos. Mas aí a direção da empresa, na época que eu comecei o Quintal, eu ainda estava no Rio. O Quintal da Globo eu apresentei 4 anos e meio do estúdio do Rio e 5 anos do estúdio de São Paulo. Quase 5 anos, né? 4 anos e 11 meses do estúdio de São Paulo. O Quintal, quando começou, era todos os dias. E sábado eu deixava pré-gravado, mas dando a hora certa, com uma técnica que parecia até que estava ao vivo o programa, mas era gravado. Sim, pois Domingo, Então, eu comecei a te ouvir no Quintal da Globo e eu não sabia que você era uma pessoa com deficiência visual. Eu vim descobrir te ouvindo no Noite Total CBN, e aí alguém me contou, não sei se foi um colega cego, que você tinha deficiência visual, e eu fiquei imaginando, mas como o cara lê bem, gente? Como é que ele faz para ler tão bem, né? Eu ficava assim, admirado, e ainda sou admirado com a sua leitura, porque você põe o papel assim pertinho do olho, mas a leitura é muito fluida. Muito treinamento? Muito, e requer uma grande concentração. Eu fui na Rádio Globo, nem tudo depende tanto da leitura, mas eu fui apresentador da Rede CBN antes da Rádio Globo, né? Eu fui apresentador do CBN Total, que é o atual Estúdio CBN, atualmente é apresentado pela Tatiana Vasconcelos. Eu trabalhei na CBN 6 anos e 7 meses, até receber a proposta para ir para a Globo. E na CBN, nossa, na CBN não toca música, né, gente? Ou se toca é só o que a gente chama de cortina musical. Na CBN, de 1990, quando eu saí da Tupi do futebol, fui para a CBN, fevereiro de 96. Na CBN, a maior parte das coisas que eu fazia tinha muita leitura. Então, eu tive... Não, e o que é mais complicado? Tinha leitura, muitas vezes, que eu não tinha tempo de passar o olho antes no papel, porque eu estava conduzindo uma entrevista, chegava a redatora com o texto na mão, leio o texto. E aí tem uma das histórias divertidas, que eu conto até hoje para os meus alunos, eles se divertem. Como era assim, o CBN Total estava apresentando, mas de meia em meia hora tinha que ler o repórter CBN, que é o resumo das notícias. Chegou a Adriana Lessa, redatora, esbaforida, entregou o papel na minha mão. Na época, a gente já usava computador, mas o computador era mais para ler e-mails e o chat. Tinha um chat de bate-papo com os ouvintes. As notícias a gente ainda lia no papel. Chegavam impressas para nós. Ela chega e me entrega um papel com uma cabeça para eu chamar um repórter. Cabeça é aquele textinho, não para você sabe isso de cor e salteado, estou explicando para os nossos ouvintes e telespectadores. Cabeça é aquele textinho, aquela chamadinha que você faz antes de anunciar o repórter. Então, Petrobras muda o preço da gasolina, repórter fulano de tal, isso é uma cabeça. E ela me chega com a cabeça, e tá Carolina morando no estúdio comigo, foi minha estagiária. Aliás,
Um dos meus sinais de velhice é a quantidade de ex-alunos meus e ex-estagiários que estão aí brilhando na televisão, né? Você liga Globo News, é um monte de ex-alunos, e a Nathalie Gedra, que está na Inglaterra há anos como correspondente da ESPN, a Liliane Ribeiro, na Globo News, foi minha estagiária, e eu que treinei na chegada na empresa, Marcelo Correge, que é correspondente na Europa da TV Globo, e por aí vai. E a Carolina Moran, foi minha estagiária, hoje em dia é apresentadora das 5 da tarde, junto com o Rodrigo Bocardi, do Ponto Final CBN. Carolina estava no estúdio de estagiária ainda, na produção, e o sonoplasta, dia 2 de novembro de 98, desce Adriana Lessa e estou eu conduzindo uma entrevista. Então eu tinha que me concentrar no entrevistado. Terminou a entrevista, tinha que chamar o repórter, eu pego o texto e leio. E atenção, ouvintes da CBN, realmente temos um problema agora no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Temos um tumulto, hein? Temos um tumulto dos artistas em pleno cemitério. Aí eu mesmo estranhei o que eu tinha acabado de dizer e voltei o olho. Ouvintes, hoje, dia de finados, nós não temos um tumulto dos artistas no cemitério. Nós temos o túmulo de artista é visitado no cemitério. Em vez de ler túmulo, eu li tumulto de artistas no cemitério. Pois é, acontece. Mas, assim, a gente, que é pessoa com deficiência, a gente vai aprendendo algumas estratégias. Claro, E o capacitismo é algo dolorido. Eu, por exemplo, quando começava a bater papo com a moça pela internet ou pelo telefone, eu não dizia de primeira que era deficiente visual, só dizia isso mais depois, mais para frente. A minha pergunta é a seguinte: todos os entrevistados, todo mundo da equipe, os jogadores de futebol, todo mundo sabia que o Marco Aurélio era uma pessoa com deficiência visual, ou você deixava isso fluir naturalmente e não falava nada? Os jogadores de futebol do Rio de Janeiro sabiam porque conviviam comigo, né? Eu ia no clube Sim. E tal, viam que tinha que usar uma lupa para enxergar o treino. Sim. Eu prestava muita atenção no treino, até os treinadores de futebol falavam isso. Poxa, você está me perguntando uma coisa que só... Eles diziam isso mesmo, que o Sebastião Araújo foi técnico do Fluminense, falava assim, poxa, você notou que eu treinei naquela época podia, né? O repórter assistir o treino. Hoje em dia é muito raro. Você notou que eu treinei o tato mais aberto na ponta esquerda do que no jogo anterior? Nossa, que legal. Então, assim, eu justamente por ter baixa visão, eu me cobrava ter mais atenção ainda. Né? Mas, enfim, os jogadores de futebol que conviviam comigo sabiam. Os outros não. Então, quando eu ia, por exemplo, transmitir um São Paulo e Botafogo no Morumbi, os jogadores de São Paulo não sabiam, então levavam um susto, porque ficavam em dúvida. Entrevistados por telefone, alguns sabem, outros não, porque tem pessoas que eu não sou uma celebridade para todo mundo dizer, todo mundo sabe que o Marcos tem deficiência visual. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas vou te contar a parte engraçada, curiosa disso. Evidentemente, o ambiente de esportes é muito brincalhão, né? Então, alguns jogadores me colocaram um apelido. Especificamente, o Roberto Dinamite, queridíssimo, super atencioso, e o Romário, 2 jogadores do Vasco. O Roberto já quase em fim de carreira, e o Romário... e acabou que os outros foram usando também, o Zico no Flamengo, era o Visão. E aí, Visão, tudo bom? Até é muito engraçado que, certa vez... O Cláudio Perrot, que é repórter da Rádio Globo, recentemente, isso tem uns 5 anos atrás, o Cláudio Perrot disse assim, ô Marcos, sabe quem perguntou por você outro dia? O Romário, o senador Romário. Eu falei, é mesmo, Perrot? Ele falou, ele passou por mim e falou assim, Perrot, por onde anda o Visão? Cadê o Visão? Maravilha, bom demais. Mas, professor, agora... Aí, há uns 3, 4 anos, o senhor cuida das comunicações da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. O que é que o senhor faz lá na organização? Fala um pouquinho, já estamos chegando aqui quase no finalzinho aqui do programa. Rapidinho, passa aí uma panorâmica para quem nos assiste. Então, em 2018 eu concluí meu mestrado, em 2019... Então eu estava na Dutra, né? Eu brinco que eu tinha trabalhado 5 anos, eu trabalhei 5 anos e 3 meses nas empresas da EBC, na Empresa Brasil de Comunicação, tive a honra de ter sido âncora da rádio. Assim que eu cheguei, no mês seguinte de eu ter chegado na EBC, eu fui um dos 3 apresentadores da Copa do Mundo, na Rede Nacional de Rádio, da Copa do Mundo 2014. Éramos eu, o Marcos Gomes, do Rio de Janeiro, e o Luciano, Marcos Gomes, que foi da CBN também, e o Luciano Barroso,
aí da região central do nosso país, de Brasília. Uhum. Eu, Luciano e Marcos é que revezamos, e eu tive a honra de ser o âncora no jogo de estreia e na decisão, na Argentina e Alemanha. Eu fui apresentador do pré, do intervalo, depois fui apresentador da Rádio MEC e apresentador também e comentarista de esportes da TV Brasil. Uhum. Mas dito isso, quando eu estou saindo da EBC e estou saindo da UF, eu fui um ano professor substituto das disciplinas de rádio da Universidade Federal Fluminense, tinha passado no concurso público, e eu ficava na Dutra, né, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu já tinha comentado, eu já era voluntário da ONCB, da Organização Nacional de Cegos Brasil, o Beto Pereira, o presidente, já tinha me convidado, né, cargo esse que você exerceu, foi como primeiro presidente da ONCB, o Beto, que é o atual presidente, na época ele era vice-presidente, já tinha me convidado para trabalhar como voluntário. Eu apresentava uma vez por mês um programa de rádio na UNCB como voluntário, e aí, em 2019, me convidou para ser profissionalizado pela UNCB. Então, em junho de 2019, num convênio com a Universidade Uninove, eu e mais 12 colegas entramos para a equipe da rádio ONCB. Só que isso foi se ampliando da rádio para cuidar também da página do Facebook, do site da ONCB. Então, eu e esses outros 12 colegas, pessoas cegas e com baixa visão, cuidamos da comunicação da ONCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, já há 3 anos. E eu, inclusive, atualmente, faço a produção, roteiro, que é o que eu vou fazer assim que sair dessa entrevista com você, é o produção, roteiro e apresentação, eu tenho que gravar daqui a pouco, do programa Vozes Inclusivas da ONCB, que vai ao ar até setembro, na rádio Frei Caneca do Recife. Então, nós cuidamos de todos os 6 diferentes veículos de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que são site, Facebook, Twitter, LinkedIn, canal YouTube e a rádio ONCB. Maravilha. E agora, União Latino-Americana de Cegos, o LAC, também surgiu essa oportunidade. O senhor também anda cuidando das comunicações para países que falam naturalmente espanhol. Eu já tinha militado em organizações de idioma espanhol, porque a minha militância política nos anos 80 foi em movimento estudantil e movimento de bairro. Mas a partir dos anos 90 foi nos movimentos pela democratização da comunicação. Eu fui conselheiro do FNDC de 95 a 97, Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação. A ONG que eu coordeno desde 95 a UNIR foi, ao longo de 6 meses, portanto, 3 mandatos duravam 2 anos, o escritório brasileiro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, e nós tínhamos que nos comunicar em espanhol. Foi uma grande honra ter sido convidado para ser o responsável pela comunicação. Imagina que responsabilidade a minha, né? Ser responsável pela comunicação da União Latino-Americana de Cegos. Nosso papel ali, quer dizer, meu e da Lola, que é argentina, que é a pessoa que eu convidei para me ajudar com as redes sociais. Nosso papel é fazer com que a ULAC ponha divulgue suas atividades e convide as pessoas para participar de eventos, de processos de seleção de funcionários, de convocatórias para participação em grandes assembleias, e comunicar também aonde a ULAC está se representando em grandes debates sobre inclusão, defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Então, eu passo boa parte dos meus dias falando e escrevendo em espanhol, mas é uma honra imensa. Na verdade, eu agradeço muito ao Matias Ferreira, presidente, e ao Carlos Ferrari, vice-presidente da ULAC, pela confiança que depositaram em mim. Eu já tinha começado a colaborar com a ULAC em janeiro, mas me tornei responsável pela área de comunicação da ULAC oficialmente em abril deste ano de 2022. Maravilha. E para encerrar, quais os próximos planos, o que é que você pretende desenvolver? O senhor que é um empreendedor da comunicação, um cara que está sempre aí ativo, criando novos fatos, novas notícias novas, enfim. O que é que você está pensando aí para o próximo 2023? Certamente o Brasil com um novo governo, novas perspectivas. Bom, Antônio, eu desde que saí da Rádio Globo, na verdade, isso é assunto para um outro dia, outro momento a gente conversa sobre isso, eu criei as circunstâncias para ser saído, porque a diretoria do Rio de Janeiro estava tomando decisões que, no meu ponto de vista, iam acabar resultando no fim da Rádio Globo de São Paulo, e quem ia levar a fama de mau gestor ia ser eu. E, infelizmente, minha bola de cristal estava lustrada, porque não durou 8 anos, a Rádio Globo de São Paulo acabou. A bola de cristal estava em dia.
Quando eu criei as circunstâncias para ser saído, eu pude acelerar uma outra atividade profissional que eu fui levando paralelamente à EBC, paralelamente à Unir, à ONG, paralelamente ao Criar Brasil, que é uma ONG também de comunicação da qual sou conselheiro. Eu pude desenvolver uma outra atividade que é hoje o meu principal ganha-pão, quer dizer, é a minha principal fonte de recursos. Então, a partir de 2012, eu passei a fazer aquilo que eu já fazia de maneira eventual, passei a fazer de maneira sistemática e com uma metodologia pensada, que são os media trainings. Uhum. Eu dou treinamentos para que líderes empresariais, líderes de... Tem muita gente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que já foi meu aluno, atores da TV Globo, que eu treino para... quando eles têm que viver personagens de políticos, né? Quando tem que fazer papel de políticos e tal, ou de empresários que têm cargo de direção, a gente vai ajudando a moldar, a gente chama isso de preparação de elenco, né? Empresários, políticos locais, nacionais e tal, e eu consegui criar uma boa carteira de clientes. No Rio de Janeiro eu tenho uma parceria com a minha ex-estagiária dos anos 80, hoje em dia ela que me chefia, eu brinco com ela, digo, agora inverteu a situação. Eu tenho uma parceria com a empresária e jornalista Mônica Ramos, que apresenta um programa todo domingo de manhã na TV Bandeirantes. Então, eu lá no estado do Rio sou exclusivo da Roda Viva Comunicação com a Mônica. Os clientes dela que são meus alunos lá, mas nos outros estados eu faço isso de maneira avulsa, quer dizer, os clientes me procuram e a gente dá aula. Eu não posso divulgar aqui quais são os clientes, porque com muitos deles eu tenho um pacto de confidencialidade, inclusive contratual. Inclusive com um ator famoso da TV Globo, tem um pacto contratual de confidencialidade. Mas alguns eu posso divulgar, por exemplo, a diretoria da Via Par, da concessionária de rodovias do Paraná, fui eu que treinei, 2 vezes, 2015 e 2017, alguns líderes da OAB e assim por diante. Então, meus projetos daqui para frente são continuar com meus media trainings, continuar com o meu trabalho na ULAC, na ONCB. Eu vou gradativamente diminuir essa carga, isso já está acordado, fechado com o querido Beto Pereira e com a diretoria, né? Continuar na ULAC, continuar com meus media trainings e continuar cuidando da minha pequenina ONG, mas que tem tantos ex-alunos famosos por aí que vale a pena. A gente trabalha comunicação e inclusão, que é a Unir. Esses são os planos, esses são os projetos desse homem sessentão aqui, mas que tem uma motivação. É um sessentão que tem uma motivação para o trabalho tão grande que, vou te contar, o corpo pode estar com 60, mas a cabeça ainda está raciocinando como aquele jovem empolgado de 20 e poucos anos. Ah, maravilha. Professor, bom demais falar com você. E se você que está aí do outro lado nos assistindo também gostou desse bate-papo, continua conversando com a gente pelas redes sociais ou pelo chat aqui do YouTube. Aproveita também, deixa seu like, deixa suas impressões, compartilha, divulga, informa para sua família que tem aqui na internet o Acessos Podcast. Vamos voltar na próxima semana, sempre nas quintas-feiras, às 19 horas. Professor, grande abraço e muito obrigado. Que honra! Grande abraço, Antônio e todos que acompanham Acessos Podcast. É uma honra. Valeu.